Após o vídeo que eu publiquei hoje de manhã, eu fiquei a tarde toda me perguntando se eu estava exagerando, né? Se essa colocação do Santos, se os resultados, se os desempenhos são normais, se o que acontece dentro dos gramados é normal. E eu cheguei à conclusão que não, cara. Que não. Que tá extrapolando, tá algo além, que o Santos não era para estar nessa situação, que tem clubes que com coisas inferiores fazem trabalhos melhores. E essas coisas não são poucas. Eu vou te passar nesse vídeo aqui. Tem muitos motivos de clubes que têm investimento menor, que têm um elenco inferior, que têm menos grana, que qualquer outra coisa e conseguem desempenhos, resultados, têm um trabalho muito superior. A primeira coisa é que muita gente fala, né? Muita gente diz que o momento do Santos é porque o clube não tem dinheiro. Mas só em 2023 o Santos pagou 16 milhões de reais no Joaquim, 11 no Natan, 8 no Carabarral, 6 no João Lucas. Desses 4, 2 não atuam mais. Pelo menos nesse momento, o Carabarral está emprestado para o Vasco. O Natan está afastado. Quase 20 milhões de reais no Soteldo, que é outro que está afastado. São 600 mil reais aproximadamente por mês para o Mendonça de salário. Somando essas 5 contratações que eu citei, são cerca de 60 milhões de reais que foram gastos em 2023 com contratações. 3 não atuam, ou não podem atuar. Fora os outros, tá? Eu citei apenas 5. Fora os outros. E aí me dizem que o Santos não tem dinheiro? O Santos não tem dinheiro ou o dinheiro que tem é muito mal gasto, muito mal planejado, ou não tem nenhum planejamento? Né? Se a gente for olhar a tabela aqui do Brasileirão, os clubes que estão acima do Santos, né? O Cuiabá tem mais dinheiro, investiu mais que o Santos em 2023? De verdade mesmo. Cuiabá investiu mais que o Santos. Falando nesse ano. O Bragantino investiu mais que o Santos em 2023. O Atlético Paranaense investiu mais que o Santos em 2023. Então assim, cara, esse primeiro argumento já não vale, né? De que o Santos não tem dinheiro. O Santos tem, teve nesse ano, vai ter com a venda do Ângelo, com a possível venda do Marcos Leonardo e com a possível venda do David Washington. Talvez não o que se esperava, principalmente com as vendas do Marcos e do David, mas vai arrecadar ainda mais. E vai fazer o que com o dinheiro? Vai trazer contratações que não tem nenhum embasamento por trás? De atletas que nem sequer se encaixam dentro do modelo de jogo do Paulo Turra? Aliás, nem sei se vale isso, né? Porque há garantia no trabalho do Paulo Turra? Será que quem o contratou sabe qual é a forma dele de trabalhar? Sabe qual é o seu modelo de jogo? A sua filosofia? O que ele quer para os treinamentos? E não é só isso não, né? Tem muitos outros argumentos. Muita gente fala, o Santos não tem elenco, o time é ruim mesmo. Gente, desculpa. O elenco do Bragantino é melhor que o do Santos? No papel, não tô falando em bola apresentada, no papel. O elenco do Bragantino é melhor que o do Santos? O elenco do Cruzeiro é melhor que o do Santos? No papel? O elenco. Do Cuiabá é melhor que o do Santos? É melhor? Sinceramente, é melhor? Então é inacreditável. O Cuiabá, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então esses 2 primeiros argumentos já não valem. Porque tem equipes que tiveram investimento inferior e estão apresentando um futebol melhor e resultados melhores. E tem equipes que têm elencos inferiores que também estão apresentando a mesma coisa.
Aí falam, cara, mas o Santos não é SAF. O Santos não é SAF. A solução dos problemas do Santos é se tornar SAF. O Atlético Paranaense é SAF. O Fortaleza é SAF. Essas duas equipes hoje são referência aqui no nosso futebol. Um exemplo de gestão, de contratações, de vendas, de trabalho a longo prazo. Fortaleza está disputando Libertadores recentemente. Nessa temporada está na Sul-Americana. É o grande favorito, ou um dos, a sair vencedor da Sul-Americana. O Atlético Paranaense foi recentemente foi vice-campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. É uma equipe que novamente está no mata-mata da Libertadores. É um clube que nos últimos anos fez confrontos pesadíssimos, confrontos diretos com o Flamengo. Se eu não estou enganado, nos mata-matas perdeu 3, ganhou 2. E com muito menos grana que o Flamengo. Com um elenco muito inferior. Atlético Paranaense e Fortaleza não são SAF. Então a solução dos problemas do Santos é se tornar SAF. Por que do Atlético Paranaense e do Fortaleza não era? Por quê? Ah, mas nesses clubes aí não há pressão. São clubes que historicamente são considerados menores que o Santos. Beleza, bom argumento. Só que com o Grêmio e o Cruzeiro, esses clubes hoje estão acima do Santos, né? Inclusive os dois vieram da Série B. Os dois vieram da Série B na última temporada. Cruzeiro, o Grêmio, eles não têm a mesma pressão que o Santos, são outros dois times gigantes. O próprio São Paulo. Grêmio é o terceiro colocado, o São Paulo é o quarto, o Cruzeiro hoje é o 10º. O Santos é o 14º. Esses três clubes também não têm a mesma pressão que o Santos, cara. Então o problema é a pressão? O Grêmio veio da Série B. Tá em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Se ganhar o seu jogo que tem a fazer, volta para a segunda colocação que já esteve. O São Paulo é o quarto. O Grêmio tá na semifinal da Copa do Brasil, cara. O São Paulo tá na semifinal da Copa do Brasil, tá no mata-mata da Sul-Americana, cujo Santos foi eliminado na fase de grupos. O Cruzeiro, um clube cheio de dívidas, ficou 2, 3 anos na Série B. Tá em 10º. Tá, ó, com 6 pontos à frente do Santos, cara. Então esse argumento também de que o Santos não consegue desempenhar um futebol melhor, resultados melhores, por causa da pressão da torcida, também não vale a pena. Aliás, eu não levo em consideração, porque eu citei 3 clubes que têm a mesma pressão, que vieram de um cenário diferente, 2 deles, né? Estavam na Série B, e hoje jogam melhor, têm desempenho melhor, e têm um trabalho muito, muito melhor que o do Santos. O Grêmio, inclusive, era uma equipe que de Série B conseguiu disputar com o Santos para contratar o Cristaldo e venceu. O Cristaldo preferiu jogar no Grêmio. O Suárez foi contratado pelo Grêmio. Olha o elenco que o Grêmio montou, vindo da Série B. E não é SAF. O Grêmio não é SAF. O Cruzeiro é SAF, sim. O Cruzeiro é SAF. Mas o investimento do Cruzeiro não foi tão alto assim. Se a gente for analisar o elenco do Cruzeiro, não tem 2 times. É muito bem arrumado, com contratações pontuais, que se encaixam no modelo de jogo do treinador Pepa. Né? Aí falam, mas o gramado, né? O gramado complica o jogo do Santos. Que gramado, cara? A Vila Belmiro é um tapete. O Cruzeiro jogou em 7 Lagoas, joga no Independência, joga no Mineirão, joga em tudo quanto é lugar. É verdade que não tem bom desempenho em casa, mas resolve fora dele. O Grêmio estava jogando, com todo respeito, tá? Num pasto contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
em casa, na Arena do Grêmio. E tá fazendo a campanha que tá. E o gramado do Grêmio é, sem dúvida, não vou falar que é um dos piores, mas não é um dos melhores hoje da elite do futebol nacional. Terceiro colocado, classificado à semifinal da Copa do Brasil. No ano passado o Grêmio estava na Série B, com um sufoco para subir. Então são muitos argumentos que não se encaixam, cara, não tem como. Não dá. O Bragantino, cara, que tá na frente do Santos, é um time de garotos. Garotos de idade mesmo, né? De moleques. E tá jogando futebol convincente. Goleou o Flamengo recentemente. Fez um jogo duríssimo contra o Botafogo. Pedro Caixinha é um excelente treinador. Que teve embasamento por trás. Jogadores que se encaixam no que ele pensa sobre futebol. Contratações pontuais. E o Cuiabá? O Cuiabá tem elenco melhor que o Santos? O Cuiabá acertou recentemente o retorno, né, do técnico Antônio Oliveira. Já teve passagem pelo Santos, que teve uma passagem pelo Coritiba ruim. Retornou ano passado o Antônio Oliveira, salvou o Cuiabá do rebaixamento. Esse ano é o 13º colocado, uma posição à frente do Santos, 3 pontos a mais. O Cuiabá, inclusive, que o Santos perdeu, né, no braço de ferro para contratar o Fernando Sobral, que estava lá no futebol do Nordeste cearense. O Santos disputou com o Cuiabá a contratação de Fernando Sobral e ele preferiu jogar no Cuiabá. Hoje ele é titular do Cuiabá. Então o Santos, principalmente em 2023, é um clube que não consegue contratar ninguém. Quando contrata, são atletas que estão muito em baixa, que poucos querem. E repito, reitero, não são atletas que não têm qualidade. Digo que poucos querem pelos desempenhos recentes. Dodô era o terceiro lateral esquerdo do Atlético Mineiro. O Jean Lucas não atuava pelo Mônaco desde outubro ou novembro do ano passado. E veio agora o Furt. Vai contratar mais quem? O João Basso? Que o Cruzeiro tentou ou não conseguiu? Ele vai aceitar vir jogar no Santos? Tomara que sim, espero que sim. Que é um bom zagueiro, que uma capacidade de construção muito boa. Trabalhou com o Armando Evangelista, técnico do Goiás, lá em Portugal, no Arouca. 5º colocado do futebol português, do campeonato português. Mas o Santos não consegue contratar ninguém, perde todo mundo. Perdeu o Sobral, perdeu o Cristaldo, perdeu o Jamerson, lateral esquerdo do Coritiba. Perdeu o Bruno Henrique pro Internacional. Entre muitos outros. Esses são só os que eu lembro de cabeça. Tem mais, o Blondel tá se transferindo pro Boca Juniors. Tava praticamente tudo certo para ele jogar no Santos. O Santos perde contratações ou deixa de contratar para todo mundo. E qual é a garantia de evolução? Por que o Santos não consegue emplacar? Porque vem de cima para baixo. Que nem uma escadinha, sabe? Não tem trabalho algum no Santos. De cima para baixo. As contratações não têm sentido. Tem muitos jogadores no elenco do Santos que não têm capacidade alguma de jogar por um time grande, por um time gigante como é o Santos. Mas eles não têm culpa, né? Eles não têm culpa de serem ruins, de serem inferiores tecnicamente. Eles estão lá fazendo o papel deles, treinando, jogando, dando o seu melhor. E talvez a grande oportunidade da vida deles, a culpa é de quem trouxe. A culpa é de quem foi lá, captou e contratou. Mas será que captou com tanta certeza assim? Eu citei no vídeo que eu publiquei de manhã. O Santos não tem um zagueiro com uma capacidade de construção. Desde o início do ano, quando tinha Maicon, Bauerman, Messias e Joaquim, que eram os 4 principais zagueiros daquela altura. Nenhum tem essa capacidade. Como é que você consegue tornar um time propositivo sem ter pelo menos um, que é o mínimo do mínimo do mínimo, com essa capacidade? Como? Como é que você vai fazer essa bola chegar ao ataque com tranquilidade, com qualidade?
O Santos hoje é comandado por um presidente que já afirmou que não sabe nada de futebol, publicamente. De um coordenador que ao invés de estar se preparando para um clássico pesado contra o São Paulo, jogo complicado, de estar focado, estava assistindo uma partida de tênis, um tempinho antes de começar a partida. E ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer um pode fazer o que quiser. Só que isso mostra que é falta de comprometimento. Comprometimento algum de um coordenador que não consegue trazer contratações a nível do que o Santos precisa, do que o clube pede. De um presidente, de um coordenador que dizem que o Santos não luta contra o rebaixamento, sendo que nesse momento está a 5 pontos do rebaixamento. Se o Goiás venceu o Atlético Mineiro, que eles jogam hoje lá na Serrinha, em Goiânia, às 8 horas da noite, o Goiás ultrapassa o Bahia e o Santos fica a 3 pontos da zona do rebaixamento. 3. E o presidente e o coordenador me dizem que o Santos luta por uma vaga na Libertadores. Com qual elenco? Qual time titular? O Santos hoje é refém de Lucas Lima. Lucas Lima. Se fosse em 2015, 2014, era um excelente jogador. Hoje, o Santos é refém do Mendonça. Refém do Mendonça. O João Lucas é titular do Santos. O Messias é titular do Santos. O Inocêncio, durante um tempo, foi titular do Santos. Tem outros que eu não lembro agora de cabeça, que não tem condição alguma. O Natan, que está afastado, foi titular do Santos. O Lucas Braga, com todo respeito ao atleta, santista de coração, que é muito esforçado, que eu acho que taticamente ele é muito importante, principalmente na recomposição, e que tem uma força física muito boa, mas tecnicamente ele não tem condição de jogar no Santos como titular. Então hoje o Santos é um clube sem planejamento, sem ideia, sem filosofia, sem comando, sem trabalho. O Santos hoje parece um time de várzea. O que fizeram com essa instituição tão gigante, tão grandiosa? Clube de Pelé, de Neymar, de Pita, de outros tantos craques que já passaram por aqui. E muitos. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Sim, é o mesmo clube, a mesma instituição, brigando contra o rebaixamento pelo 3º ano seguido. Seja no Brasileiro ou no Campeonato Paulista. O que está faltando? Ah, na verdade eu sei. Isso tudo que eu acabei de falar. Ideia, filosofia, comprometimento, comando e trabalho. O Santos não tem isso há 3 anos. E olha, o torcedor vai ter que rezar muito, vai ter que acreditar muito para que esse ano não caia para a Série B. Eu confesso que, sendo um admirador do clube, gostando mesmo do Santos, espero que o clube não caia para a Série B. Não merece. Tem uma história gigante. Tantos craques que já passaram pelo clube. Junto com o São Paulo e Flamengo, os 3 dos grandes que ainda não caíram. Mas está cada vez mais perto. Está cada vez mais difícil encontrar argumentos para defender a tese de que o Santos não vai cair. 2023 vai ser difícil até o fim do ano. Até novembro, haja sufoco. Tem muito torcedor que conversa comigo e fala: cara, esse ano eu não acredito mais, acho que o clube vai cair. E me dizem também, e eu não sei o que vai ser do Santos se cair.
Sim, são 3 anos assim. Vocês que hoje dirigem o Santos, deixaram o clube nessa situação e agem como se tivesse tudo bem. Mas vocês, eu garanto que no fundo do coração, sabem que não tá tudo bem. E que não vai estar até o fim do ano. E que não vai estar. O que vocês fizeram com o Santos Futebol Clube?